Ele não estava sozinho, o espírito obsessivo que invadiu seu quarto. Era uma noite de sexta-feira, e Pedro estava exausto após uma longa semana de trabalho. Tudo o que ele queria era uma boa noite de sono. A casa estava em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ventilador em seu quarto. Ele fechou a porta, apagou as luzes e deitou-se na cama, deixando o cansaço finalmente tomar conta de seu corpo. O relógio marcava 2h45 quando Pedro acordou de repente, sentindo-se inquieto. Algo o tirara de seu sono profundo, mas ele não sabia o que era. Ele olhou ao redor do quarto, mas tudo parecia normal ao menos à primeira vista. A única luz vinha do luar que entrava pela fresta da cortina, lançando sombras longas e estranhas nas paredes. Tentando se convencer de que era apenas o estresse do trabalho, Pedro se virou na cama e tentou voltar a dormir. Mas algo estava diferente. O ar no quarto parecia mais frio, quase gelado, e havia uma sensação pesada, opressora, que ele não conseguia ignorar. De repente, ele ouviu um som fraco, como um sussurro vindo de algum lugar. Seu coração começou a bater mais rápido, e ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Pedro ficou imóvel, prendendo a respiração para ouvir melhor. O sussurro continuava, mas ele não conseguia entender o que estava sendo dito. Era como se alguém estivesse falando em uma língua desconhecida, ou como se as palavras fossem distorcidas, irreconhecíveis. Tomado pela curiosidade, mas também pelo medo, Pedro se sentou na cama, seus olhos varrendo o quarto. Foi então que ele viu a sombra. No canto do quarto, perto da porta, uma figura estava parada. Era alta, com traços indistintos, quase fundida com a escuridão. O rosto estava obscurecido, mas Pedro podia sentir que aquilo o observava, fixamente, com uma intensidade aterradora. O medo tomou conta de Pedro, e ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse preso, incapaz de desviar o olhar daquela presença sombria. O sussurro continuava, mais alto agora, e Pedro sentia como se as palavras estivessem penetrando em sua mente, tentando controlá-lo, dominar sua vontade. A figura começou a se mover lentamente em direção a ele, e a sensação de opressão no quarto aumentou. O ar parecia se tornar mais espesso, e Pedro sentia como se estivesse sendo sufocado. A presença daquela coisa no quarto era tão avassaladora que ele mal conseguia respirar. O pânico começou a tomar conta de sua mente, e ele se esforçou para gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Quando a figura chegou à beira da cama, Pedro finalmente conseguiu soltar um grito, mas o som foi engolido pelo silêncio ao redor. A figura parou, inclinando-se ligeiramente sobre ele, e Pedro pôde sentir o frio emanando de sua presença, como se estivesse diante de uma porta aberta para um abismo de escuridão sem fim. De repente, o sussurro cessou, e Pedro sentiu uma pressão intensa em seu peito, como se algo estivesse tentando puxá-lo para baixo, para as profundezas da cama. Seu corpo tremia, e ele podia sentir a força invisível tentando arrancar sua própria essência, sua alma. Era como se a figura quisesse possuir algo dentro dele, algo que Pedro mal podia entender, mas que sabia ser vital para sua existência. Desesperado, Pedro fechou os olhos e começou a rezar, invocando todas as forças que podia lembrar em sua mente atordoada. Ele sentiu a pressão aumentar, o frio se intensificar, mas continuou rezando, concentrando-se em cada palavra, em cada pensamento de proteção e luz.
Depois do que pareceu uma eternidade, a pressão começou a diminuir, e o quarto ficou estranhamente quieto. Quando Pedro abriu os olhos, a figura havia desaparecido. O quarto estava do mesmo jeito de antes, exceto pela sensação de que algo terrível havia acontecido, algo que deixará marcas invisíveis em sua alma. Tremendo, Pedro se levantou e acendeu todas as luzes do quarto, tentando afastar o medo que ainda o envolvia. Ele sabia que não conseguiria voltar a dormir, não depois do que havia experimentado. O espírito, ou seja lá o que fosse aquilo, havia tentado agarrá-lo, e ele não tinha certeza se teria forças para resistir a uma segunda vez. Pedro passou o resto da noite sentado na cama, com os olhos arregalados, vigiando cada sombra, cada som. E, no fundo de sua mente, uma pergunta incômoda ecoava: e aquilo voltaria? Ele não tinha certeza, mas uma coisa ele sabia: se voltasse, ele não estaria sozinho em seu próprio quarto. Nos dias que se seguiram, Pedro não conseguia tirar da cabeça a experiência daquela noite. Ele evitava ficar sozinho em casa e mantinha todas as luzes acesas, mas a sensação de ser observado nunca o abandonava. Ele procurou ajuda espiritual, buscando uma maneira de se proteger daquela presença, mas nada parecia apagar a memória do que havia visto. Ele sabia que aquele espírito obsessor ainda estava lá, à espreita, esperando o momento certo para retornar. E Pedro, mesmo tentando viver normalmente, sabia que a noite voltaria, trazendo consigo a sombra que o aterrorizara. A única pergunta era: quando?